Com a chegada da pandemia, um segmento do food service praticamente foi condenado à morte por muitos especialistas, consultores, pesquisadores e entidades e etc. O restaurante do tipo self-service. Como é que você vê o momento atual e, especialmente, como é que você vê o futuro desse tipo de estabelecimento numa situação pós-pandemia? Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube. Uma satisfação ter você aqui novamente e especialmente a gente resgatar essa conversa que começou um ano atrás, quando a gente postou aqui no YouTube um vídeo com o nome Restaurante Self-Service Não Vai Morrer. Vamos fazer uma viagem por esse caminho. E aliás, é uma viagem que passa por muitas das experiências e muitos dos projetos que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, em parceria com o Sebrae em várias partes do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, entre outras praças, onde a gente tem acompanhado a evolução, a transformação, os ajustes de empresários que adotam esse tipo de estabelecimento. Então vamos lá. Vamos fazer essa discussão sobre o self-service olhando três momentos: o momento pré-pandemia, o momento atual e as perspectivas do futuro. Na pré-pandemia, o self-service era invariavelmente um dos três segmentos do food service mais frequentados pelos consumidores. Dependendo da região, existia de 43% até 57% dos consumidores dizendo que o self-service era um dos seus principais locais de consumo. A gente avança e faz a mesma pergunta nos dias de hoje, eu estou falando aqui 15 meses de pandemia aproximadamente já tendo rolado, e a gente descobre que 45% em média dos consumidores dizem que neste momento estão consumindo em restaurantes ou em operações de uma forma geral caracterizadas pelo self-service. Ou seja, se a gente considerar tudo o que se avaliou como o risco de sobrevivência desse segmento e o que acontece hoje, numa fotografia hoje, já com mais de um ano de pandemia, significa que, graças a Deus, esse segmento continuou existindo, esse segmento sobreviveu à pandemia. E aí a gente pode elencar talvez uma dúzia de razões pelas quais o consumidor gostava do self-service e continua gostando e frequentando o self-service. A rapidez, a praticidade, a conveniência, o fato dele ser um modelo muito democrático. A pessoa monta o prato, ela escolhe o que ela quer, ela escolhe quanto ela pode pagar por aquela refeição. Ele é diversificado, ele oferece muitas opções e ele até de alguma forma, não só porque você faz o teu preço, mas ele via de regra também te proporciona um valor pela refeição mais acessível. De cara, eu diria, as principais razões pelas quais o self-service era importante, era relevante antes, essas principais razões continuam sendo valorizadas hoje. Claro que a gente passa por uma crise de confiança, talvez por isso que uma parte do self-service se retraiu um pouco, mas o fato é que ele continua sendo muito vigoroso, continua entre os 5 principais segmentos do food service. Mas não só pelas vantagens que ele significa sob a ótica do consumidor, mas também pelo negócio em si, pelo posicionamento dele no mercado. Então vamos citar talvez umas 3 ou 4 outras razões que ajudam a entender o momento do self-service e enxergar o que vem pela frente. Acho que o primeiro grande ponto é os empresários, pressionados por toda essa crise, se reinventaram, os empresários do self-service. E se a gente pensar o seguinte, contaminados por tanto risco de confiança, o que a gente enxergou, o que a gente observa dentro desses estabelecimentos? Primeiro, em grande parte, cumpriram os protocolos impostos de uma forma adequada. Segundo, luvas, álcool gel, barreiras de proteção, distanciamento em fila para se servir, fila para pesar, fila para pagar. Isso tem sido cumprido de uma forma razoável, pelo menos. Embalamentos de utensílios, né, como garfos, facas, talheres, de uma forma geral, a utilização de descartáveis, funcionários acompanhando o serviço ao lado das pistas, em muitos casos o próprio funcionário fazendo a montagem
dos pratos a partir das escolhas dos clientes, a introdução de alguns itens pré-embalados nesses próprios buffets e etc. O conjunto disso tudo atenuou gravemente aqueles riscos que se imaginava de não sobrevivência do setor. Mas eu diria algumas outras coisas também. Um desses outros pontos, o lockdown ou os lockdowns que a gente viveu e que vive ainda a chance disso, as restrições de operação e etc., acabaram fazendo com que outros segmentos que eventualmente poderiam voar não decolaram tanto. Eles também tiveram a roda um pouco presa a algumas amarras. Um outro ponto também é que o principal momento de consumo afetado por tudo que a gente viveu nesse tempo, que é a noite, afetou muito mais outros tipos de estabelecimento do que o próprio self-service, que opera fundamentalmente no horário do dia, no horário de almoço. E eu diria que aí um outro ponto que e talvez aí seja a principal transformação, reinvenção do formato de self-service foi, ele entendeu claramente e se posicionou rapidamente para operar com variações também para o delivery. Obviamente, não na característica de self-service, mas na característica de pratos para competir de igual para igual com restaurantes à la carte ou de pratos feitos que já estavam ou que também entraram para o delivery. Então, nessa arena, ele passou a jogar de igual para igual e tornou viável a inclusão de mais receita para o seu próprio negócio. Então, a gente vê muitos motivos pelos quais esse segmento sobreviveu e hoje continua tendo uma representatividade muito grande. Mas vamos lá, vamos olhar um pouco para frente agora, porque eu acho que a principal discussão é, daqui a um ano, pandemia sob controle, restrições de operação nulas ou muito pequenas, como é que fica o futuro do self-service? Usando os mesmos números, de penetração do consumidor, o que a gente tem como visão futura, como perspectiva futura sob a ótica dos consumidores? 33% deles diz que vai continuar consumindo no self-service como um dos seus principais locais de consumo, que é uma boa notícia e é uma má notícia. A boa notícia é que 33% de penetração é bastante relevante. Isso faz ainda do self-service um dos 5 principais segmentos do food service. Má notícia, porque é menos do que era antes da pandemia e é menos do que hoje. E aí fica uma questão um pouco estranha, Bom, se ele sobreviveu, se uma boa parte desses estabelecimentos pararam em pé, alguns com mais dificuldade, outros com menos, ainda algum risco de mortalidade e tal, mas se isso aconteceu, por que vai diminuir no futuro? Ou por que o consumidor está dizendo que vai consumir menos no self-service no futuro do que hoje? E aí fica um alerta, que é essa reinvenção ou essa transformação que se aplica ao self-service, que fez com que ele parasse em pé. Todos os outros segmentos estão exatamente na mesma trajetória. Transformar, reinventar, ressignificar, reposicionar, todos esses res são característicos também dos outros segmentos. E o alerta é, não dá para a gente parar e ficar satisfeito com o fato de que sobreviveu como segurança de que a gente vai prosperar no futuro. Ou seja, o empresário que hoje está posicionado aqui no self-service, ele vai ter sim que fazer um esforço contínuo, ininterrupto, permanente, de entender consumidor, de entender possibilidades, de expandir modelos de atuação, eventualmente horários, eventualmente fora do atendimento só do próprio estabelecimento, do atendimento presencial, para que ele continue sendo relevante, importante e preferido pelo consumidor. Tem muita coisa para a gente fazer. Boa sorte!